Mas mesmo assim chegou um ponto, que aí foi quando eu estava na parte de agronegócio, em que eu fui convidado para dar uma entrevista, que era sobre praticamente previsão de preços de commodities para curto, longo prazo, né? E isso era num grande canal de notícias na época, e que, tipo assim, aparecer naquele canal, tipo assim, nossa, se era mais ou menos o cara, né? Principalmente na área de agronegócio, né? Tipo, E aí eu fui convidado e eu, além de ser tímido, né? Eu tinha que defender o meu ponto de vista. E eu sabia que aquele canal, ele queria passar uma determinada ideia. A ideia era a seguinte, ou seja, a entrevista era uma entrevista para saber a minha opinião, certo? Sobre o preço das commodities, mas que estivesse alinhada com a pauta deles. A pauta deles era a seguinte: nevou nos Estados Unidos, vai afetar a produção de soja, vai diminuir essa produção, o preço vai aumentar. Essa era a pauta do negócio. A minha análise era justamente o contrário, né? A minha análise é que, independente do que aconteceu lá nos Estados Unidos, o preço da soja ia cair por vários motivos da época, sabe? Aqueles motivos eles não foram alterados. Aí, eu pensando assim, pô, mas como é que eu vou, né? Tipo assim, né? Eu sou tímido e ainda tenho que defender a minha ideia diante de uma pessoa que é especialista em comunicação, né? A pessoa é formada em jornalismo, né? Tava lá, coisa e tal, já tinha um bom tempo de mercado, como é que eu saio dessa, né? E aí eu comecei a treinar os exercícios respiratórios, e eu treinei 2 especificamente. A hiperventilação, que foi esse exercício aqui. Certo? Isso 1, 2 minutos e depois mais 5 minutos de respiração alternada. Sem ritmo, tá? Só respiração alternada. E eu fiquei assim, num nível muito sereno, mas muito sereno. Tanto é que quando eu entrei na entrevista e a pessoa já veio contando toda essa história, né, defendendo o ponto de vista. Aí eu já comecei a construir os meus argumentos, porque ao mesmo tempo também não podia afrontar a pessoa, né, porque eu queria voltar uma próxima vez, né? Porque assim, era um marketing gigante para o Brasil e de graça, né? Tipo assim, eu teria que, digamos assim, apresentar o meu ponto de vista e ao mesmo tempo não chamar a pessoa. E aí eu apresentei todo o meu ponto de vista e coisa e tal, ainda muito sereno. E realmente, ó, a minha análise estava certa, porque aonde nevou na época nos Estados Unidos era lá na região central-norte, né? Centro-norte, que é uma região que não tem produção de soja, sabe? Tipo, não se produz soja naquela parte ali, é praticamente quase só deserto daquilo. Então não afetaria a produção porque não teve impacto direto. E aí foi usando a respiração que eu consegui sair, né, digamos assim, de uma enrascada, quase que uma, digamos, armadilha, de falar aquilo que eu queria falar e ainda, no final, ainda ela concordar comigo. Isso para mim, isso foi 2012, se eu não me engano. Foi assim um momento que eu falei, esse negócio funciona. E eu nem era professor na época.